Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos agora aqui para estudar e meditar o Evangelho proposto pela nossa igreja para a terça-feira, no caso, da primeira semana da Quaresma. Esse texto se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo de 7 a 15. De antemão, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e, se possível, envie esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Vai dizer assim o texto. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Amado irmão, amada irmã, vamos entender aqui o núcleo principal desse texto, para que o nosso coração entenda e nós entendamos o que esse texto quer nos provocar nesta Quaresma. Em primeiro lugar, antes de começar a oração do Pai Nosso, nós vemos no versículo 7 uma crítica. Uma crítica que muitas vezes os pagãos faziam, usavam muitas palavras. Por quê? A grande compreensão que se tinha é que os pagãos acreditavam em deuses, eles tinham, de fato, uma espécie de um panteão, um conjunto de deuses que eles cultuavam, e eles pensavam muitas vezes o quê? Nós precisamos chamar a atenção dos nossos deuses para que eles nos escutem, por exemplo, a dança da chuva, algumas coisas que eles faziam porque eles queriam chamar a atenção dos deuses deles. E aí um recurso que se utilizava era a quantidade de palavras exagerada. Então se pensava, se nós usarmos muitas palavras, de fato, é que os nossos deuses irão nos escutar. Então veja que aqui não estava nem o foco na graça dos deuses deles, mas sim na força das suas palavras. Mas Jesus vai dizer que não. Nós somos diferentes. Por quê? Em primeiro lugar, o nosso Deus é Pai. Jesus usa a expressão Pai no versículo 8, o que já reflete uma proximidade de Deus para conosco. Depois, o Pai já sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. E aí vem uma grande pergunta, Se Deus já sabe o que nós devemos pedir, o que nós precisamos, para que a gente reza? Simples. A oração não é Deus que precisa dela, somos nós quem precisamos. Na oração, conforme eu peço a Deus, o meu coração também vai se transformando, o meu coração também vai se convertendo diante da vontade de Deus. E aí depois Jesus vai dizer como é que nós devemos rezar. Eu quero trabalhar alguns pontos, não vão ser todos, porque o texto é um pouco grande, mas eu quero focar especialmente naquilo que neste tempo quaresmal a gente precisa estar de olho, tá certo? Então veja bem. Pai nosso que estais nos céus. Em primeiro lugar, a expressão nosso aqui remete à vida comunitária, à vida eclesial. Deus não é um Pai apenas meu, mas nosso. Que estás no céu. Não quer dizer apenas que Deus está lá longe e nós estamos aqui bem baixo. Não. Na verdade, os céus aqui remetem a algo muito alto, ou seja, que Deus está acima de todas as coisas. Ele está acima das doenças, Ele está acima das guerras, Ele está acima das dificuldades, dos problemas que enfrentamos. Por conseguinte, santificado seja o teu nome. Também. Ele também está acima de tudo. Eu estou inclusive declarando, teu nome é santo, estás separado de toda maldade. Venha o teu reino, ou seja, volte logo, Senhor. A parousia, a segunda vinda de Cristo. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Olha que interessante. Antes de fazer qualquer prece, a prece maior que fazemos é que seja feita a tua vontade. Então, aqui está muito claramente um grande ensinamento para a nossa oração. Quaresma é tempo de conversão e por que não convertermos a nossa forma de rezar? Mais do que termos oração que vivemos pedindo coisas, peçamos antes de tudo que a vontade de Deus seja feita. Peçamos antes de tudo que a graça do Senhor aconteça, que a sua vontade seja soberana, que não seja feita a nossa vontade, mas sim a dele. Mas vamos continuar.
Depois vem a segunda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Olha que interessante, aí é o ponto que eu vou tocar, porque é isso que a leitura nos propõe depois. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, também vosso Pai também vos perdoará. Caso contrário, Deus também não vai nos perdoar, né? E além da conversão da nossa oração, aqui está o segundo ponto para a nossa conversão. Nós precisamos aprender a perdoar, né? É interessante, a palavra perdoar tem a expressão doar no final. Nós estamos doando um pouco de nós, doando o nosso amor mesmo àquele que nada merece. E é interessante que às vezes a gente acha que para perdoar a gente precisa voltar a conviver com a pessoa, que tem que voltar a falar. Nada disso. Perdoar, amado irmão, amada irmã, é tirar de dentro do seu coração aquilo que tem doído. É doar um pouco do espaço do seu coração agora para que ali possa brotar oração, amor pelo outro, zelo pelo outro. Porque muitas vezes, de fato, a gente não tem coragem mais de conviver com aquela pessoa porque ela fez algo tão ruim conosco, não é verdade? Mas o perdão, ele libera aquele peso que muitas vezes tem nos impedido de dar passos em direção à vontade de Deus. Que tal você hoje refletir a quem você precisa perdoar nesta quaresma? Faça esse gesto concreto de perdão. Se você não consegue ir até a pessoa, pelo menos em sua oração, reze hoje por aquele que te fez mal. E permita com que a misericórdia do Senhor te banhe, te lave, te purifique. Que Deus te abençoe e até amanhã. Ao meio-dia vai ao ar o Salmo Responsorial do domingo e 6 e 7 da noite, nessa sequência, vem a primeira leitura e depois o Evangelho da quarta-feira dessa primeira semana da Quaresma. Até lá!